Então vamos lá, então a gente está aqui com o pastor Volmir Bastos, né? Pipe Bastos. Pipe Bastos, né? Volmir, nem minha família me chama. Nem tua família chama. O vulgo Caio Fábio. O vulgo Caio Fábio Curitibano, misericórdia. Que é pastor e fundador, né, da igreja. Isso, da comunidade Gólgota. Da comunidade Gólgota. Uhum. E como que você sentiu que foi a questão do seu chamado para fundar um ministério, então no caso um ministério underground, né, um ministério diferente assim? Eu sou presbiteriano de berço, só que a minha conversão mesmo aconteceu só com 18 anos. No período da adolescência eu estive fora da igreja, porque toda a minha família saiu na época. Minha mãe teve uma desavença lá com um dos líderes da igreja presbiteriana lá e não quis mais ir no culto, e os filhos já não gostavam muito de ir na igreja, né? Os filhos já não eram muito fãs de escola dominical, essas coisas, e a gente acabou não indo, mas nessa época da adolescência foi quando eu me envolvi com o movimento punk. Era um menino muito revoltado, extremamente revoltado, tinha muito problema familiar, assim, com minha mãe especialmente. E com 18 anos foi a minha conversão num retiro de carnaval da igreja presbiteriana, a convite do meu irmão, fui nesse retiro, aí por causa da questão cultural, quase não tive nenhum tipo de contato com as demais pessoas no retiro, a não ser meu irmão, né? E no último dia aconteceu uma coisa muito rara numa igreja presbiteriana, que o pastor fez um apelo. O pastor fez um apelo e eu respondi o apelo, entreguei minha vida para Cristo, carnaval de 1990 isso. Um ano antes de eu nascer, né? Sabia só a cara de velho, mas eu nasci em 91. Carnaval de 1990. E ali começou a minha caminhada como evangelista, especialmente, né? Porque ali no começo comecei a evangelizar meus amigos que eram punks, metaleiros, lá em Foz do Iguaçu. Então, todos os dias, final de semana, eu estava nas ruas evangelizando a galera. E fui trazendo esses caras para dentro da igreja presbiteriana também, lá em Foz do Iguaçu. Mas até então, como evangelista, né? E eu comecei a fazer seminário na época, comecei a estudar, porque tinha essa fome por conhecimento e já sentia um pouco também desse chamado pastoral na minha vida, né? Muito influenciado pelo Caio Fábio na época, né, nos anos 90, muito influenciado pela teologia dele. Era na época, né, uma coisa muito diferente de hoje. Verdade. Muito influenciado por ele na época e enquanto isso, discipulando a galera na igreja ali, né? Só que no último ano do seminário, a minha esposa também estava no último ano, só que até então somente uma amiga. A gente acabou, né, gostando um do outro, tal, né? Tive da parte de Deus uma palavra clara de que ela era para ser a minha esposa mesmo. Deus falou claramente comigo. Então, o presbiteriano está falando que Deus fala, que Deus ainda... Então, eu tive da parte de Deus essa questão, e na época eu e minha esposa, a gente tinha uma loja de CDs e tínhamos uma espécie de um pub, né, onde tocava banda, a gente levava banda cristã, e daí misturava banda cristã com banda secular que tocava nesse bar. E nisso, uma das bandas era aqui de Curitiba, uma banda chamada Arca. E um dos caras falou assim: Pipe, a gente tem lá em Curitiba um grupo de evangelismo, cara, e a gente precisava de um líder para estar com a gente lá, né? Alguém para estar liderando, né? Mas ele nem mal me conhecia, assim, né? Eu falei assim, mas eu não dei pelota, né? Falei, não tinha a intenção de sair de Foz do Iguaçu. Só que eu e minha esposa viemos para um show em Curitiba, na época, e fomos conhecer esse grupo. E quando estávamos lá com eles, por um acaso tinha um cara lá que não me conhecia, não sabia quem era. E esse cara entregou uma profecia para nós. Esse cara falou: olha, Deus está falando para vocês que o tempo de vocês, lá onde vocês estão, acabou. E quer para vocês virem embora para cá. E Deus tem uma obra para vocês. E ele falou detalhes de coisas que estavam acontecendo na nossa vida, na questão financeira, que a gente realmente estava falindo, né? Nós estávamos falindo, tanto a loja quanto o pub. O pub, na verdade, a gente já tinha até entregue, estava somente com a loja, e estávamos falindo. Daí ele falou assim: olha, tudo que está acontecendo na vida de vocês é um propósito de Deus, porque Ele tem algo para fazer na vida de vocês aqui. E isso testificou muito no meu espírito, no espírito da minha esposa. E nós viemos para cá para, a princípio, estar dentro desse grupo de evangelismo. E esse grupo de evangelismo, que eram mais ou menos umas 8 pessoas, eu e mais umas 6 pessoas, minha esposa, né? Começamos a
se reunir todos os sábados para pensar em questão de estratégia e tal, né? Como evangelizar e tal, e cada um tinha a sua igreja, né? Eu tentava, né, quando igreja aqui, fui em várias igrejas na época e não me sentia parte de nenhuma até então, né? E aí, esse tipo de ministério, nós já tínhamos presenciado que ele não funcionava, pelo menos nos anos 90, era muito difícil funcionar dentro de uma igreja tradicional, especialmente uma igreja cristiana, né? Igreja pentecostal, então acho que nem passou um tempo, né? Imagina rock dentro de uma igreja pentecostal. Eles iam querer te exorcizar no primeiro momento. Então, na igreja presbiteriana eu até que conseguia assim, um espaço lá dentro, mas era muito difícil, porque o choque cultural é muito grande, né? Você não é igreja tradicional. Então o choque cultural é muito grande. E eu desafiei eles, falei assim, cara, acho que a gente já viu que esse tipo de ministério não funciona dentro de igrejas tradicionais. Por que nós não começamos um trabalho independente, né? Vamos começar um trabalho independente, e todo mundo topou na hora. E a gente começou daí, se reunia nos sábados, daí a princípio a gente alugou um local ali perto do Largo da Ordem, bem pequeno, né? E iniciamos os cultos, assim, primeiramente, assim, cara, a gente tinha só uma cadeira de palha, assim, ó, feita de vime, sabe aquilo lá, e um banco de madeira assim, que se fizesse assim para frente, caía todo mundo. Então tinha que foi meio que não queria, né, não podia ninguém ir bêbado para a igreja, senão caía lá. E aí começamos os cultos ali, e aí, cara, pintamos a igreja de preto. Nossa, eu na época falei, não, cara, calma, né, galera? É muito radical, isso, não, tem que ser de preto. Na época não existiam as churches ainda, né? Eu acho que a gente foi a segunda igreja de Curitiba, não sei no Brasil, mas de Curitiba a gente foi a segunda igreja pintada de preto, porque a primeira foi aquela Deus é Amor ali atrás da rodoviária. Não sei até hoje como é que os caras tiveram coragem. Preto por fora, né? Por dentro não sei, mas por fora o mar parece um cemitério aqui, né? E aí, é estranho. E aí a gente pintou por fora, né, a igreja de preto, né, cara? E aí, cara, aí foi um reboliço, né? Um reboliço porque muitos pastores me ligaram e queriam conversar comigo, né? E, cara, quem é você? De onde você vem? O que você acredita? Porque os filhos dos caras começaram a ir lá na Gólgota, né? E aí virou aquele reboliço, porque era uma igreja de heavy metal, tocava heavy metal, pintado de preto, pastor cabeludo, galera cabeludo, tatuado, tudo que é lado, que negócio do Satanás. Negócio do diabo, que é isso aí, né? E começamos, cara, aí os cultos lotaram, encheram, nossa, não cabia gente, e teve alguns conflitos, né? Começaram os conflitos com algumas denominações, né, que entendiam que era algo diabólico, mas foi muito legal da parte de alguns pastores em Curitiba, assim, que começaram a sentar comigo, né, e me ouvir e tal, e nossa, isso foi muito bom, tanto que isso, nossa, faz muitos anos, né, que eu não lembro de ter algum tipo de dificuldade com alguma denominação, né, mas isso foi aos poucos a gente foi alcançando esse respeito, né, porque via também que a igreja não era somente música, né? Não era só rock, não era só andar de preto, né? Porque desde o início eu dei uma forte ênfase na questão do ensino bíblico, né? Então talvez por causa das minhas vertentes presbiterianas, aquela coisa de ter vindo de uma igreja histórica, né? de uma linha teológica mais reformada, então eu sempre enfatizei essa questão do ensino. Então foi muito difícil no começo, porque essa galera toda vinha de várias vertentes, né, teológicas, então eu tive que meio que trabalhar, meio que reensinar muita coisa ali na vida deles ali. E isso foi muito bom. E aí batismo atrás de batismo, né, cara, muitos frutos, muita gente. E o outro conflito foi com a própria galera do heavy metal de Curitiba, que foram os caras que não gostaram. Foram os caras que daí é o seguinte, os crentes não gostavam, mas o máximo que acontecia era eles irem lá orar para repreender o diabo da igreja. Esse era o máximo, e no mais falar mal, alguma coisa assim, né? Mas nunca partiu para algum tipo de agressão física, alguma coisa assim, né? E já a galera do heavy metal, o pessoal que não era cristão, aí o bicho pegou, cara. Aí vieram para cima mesmo. Então, às vezes, toda semana tinha alguém da comunidade que apanhava na rua, né? Apanhava na rua, eles iam nos cultos lá, apedrejavam a igreja, jogavam lá
garrafa, né? Teve um culto que eles acabaram com o culto, chegaram na hora, acharam a igreja cheia assim, eles jogando lá e xingando. Meu filho chegou aí. Tudo bem, mano. Tá dando uma entrevista aqui. Então apedrejaram a igreja lá e tal, daí a galera já não era muito. Os caras eram tudo meio novo convertido, né? Saiu a igreja inteira correndo atrás dos caras pra matar os caras. Os caras queriam matar os caras lá porque já estavam, né, por aqui também, não aguentavam mais o negócio, né, cara? Aí eu tive que correr, aí socorrer, eu tive que socorrer os metaleiros lá para os caras da igreja não matar os caras. Os caras já tinham cercado os caras lá. Aí eu aproveitei o momento e falei, cara, né, a gente não tá indo lá perturbar vocês, né? A gente tá aqui na nossa, né? Então, né, dessa vez eu vou liberar o couro de vocês. Mas eu faço aceitar Jesus. Mas na próxima eu não garanto, né? Mas daí, aos poucos, assim, nunca mais, assim. Isso faz muitos anos, né? Isso foi logo nos 2 primeiros anos só que foi complicado, né? Eu, inclusive, teve uma situação em que eu apanhei também. Em que eu apanhei e foi complicado no começo. Conte mais sobre essa parte aí. A parte que eu apanhei? A parte Não, uma coisa, teve muitos, digamos assim, que às vezes muitas pessoas ali, filhos de pessoas que estavam dentro de igrejas mais pentecostais ali, né, que tem em Curitiba aí, às vezes esses filhos desses pastores ali foram, alguns deles acabaram indo pro golpe. Deixa eu lembrar que de igreja mesmo, assim, filho de pastor, não, né? Eles iam mais porque alguns deles tinham bandas, eles iam tocar, né? Mas independente que se fosse, mesmo que fosse para tocar, os pais se preocupavam. Meu filho tem nessa igreja, troço é esse, né? Então, inclusive o filho do pastor Silvado, o Fernando, o Silvado foi um deles, o pastor Silvado da igreja do Abacaxiri, ele foi um dos que sentou comigo, me ligou, sentou comigo, foi lá na Golgota, no comecinho mesmo, sentou comigo. Me olhou no olho mesmo, queria saber quem que eu era. E aí tranquilizou, né? Tanto que o Fernando sempre esteve lá com a gente, ia nos shows, tocava com a banda dele, banda Maria Madalena, o nome da banda. Essas denominações, eles que tiveram essa atitude de ir lá orar para expulsar o demônio lá que eles acharam que tinha, essa é as igrejas mais ali do cunho mais pentecostal, que às vezes que é uma realidade, que é algo que infelizmente acontece, que é muito que eles têm a falta da fundamentação teológica, né? Ele acha que tipo assim, eles veem demônio em tudo, né? O que acontecia é isso, a gente também nunca abordou, né? Quando estavam lá orando, a gente esperava eles pararem de orar, para depois chegar, para não gerar nenhum tipo de constrangimento, né? Mas a gente, tipo assim, né? Eles estavam fazendo um favor, na verdade, porque a Golgota tem 22 anos de existência. Nunca tivemos uma manifestação demoníaca. Então os caras repreenderam tão bem o Satanás. Funcionou muito bem. A oração dos caras foi tão poderosa que nunca, mas de verdade, porque às vezes as pessoas me questionam isso, né? Nossa, Pipe, você deve lidar com muito endemoniado lá, né? Porque é uma galera que vem de um histórico de lida com um tipo de música, não todo o rock não cristão necessariamente é do Satanás, né? Eu não tenho essa visão, mas tem uns que sim, né? Tem certas linhas do heavy metal que é assumidamente, né, do diabo, e muita gente vinha desse meio. Então, geral. Eu vim desse meio também, né? Então tinha a questão musical, mas também tinha a questão das drogas, tinha a questão da rebeldia e tudo mais, né? Então que vinha. Mas nunca tivemos assim, nunca tivemos. Né? E aí, o que era legal, assim, que a gente pegava esses meninos, né, que vinham desse histórico de drogas e especialmente de rebeldia dentro de casa, e quando essas pessoas começavam a ser discipuladas, a ser transformadas pelo Evangelho, os pais ligavam para a gente agradecendo, né? E isso foi muito gratificante, assim, de várias mães, especialmente as mães que sofrem mais, né, ligarem, agradecerem, olha, Pipe, obrigado, porque meu filho mudou radicalmente. Hoje a igreja conta com quantos membros hoje? Então, a gente já chegou a ter quase 500 membros no auge da comunidade, né? Sim. Isso há uns 10 anos atrás, talvez. Já chegamos a ter quase 500 membros. Hoje a igreja tem uns 100 membros, porque a pandemia foi
foi complicado para a gente. Então a gente teve um êxodo de membros assim que acabaram indo para outras igrejas, Sim. né? E aí o número reduziu bastante, né? Mas hoje é isso aí, umas 100 pessoas. Outra pergunta interessante também, né? Quais os impactos que você sentiu, além da perda significativa de membros, quais os impactos que a Covid-19 causou dentro da tua igreja? Como foi essa ideia de você, tipo assim, as mudanças, né? O famoso novo normal, né? Tudo mudou, a gente não tinha mais aquele contato físico direto com as pessoas. Qual foi o impacto que isso causou e quais as medidas você tomou para poder superar essas barreiras? A gente, durante a pandemia, nós tivemos muitos receios, né? Porque a gente não sabia de nada, né? Então eu fui muito assim, temeroso no aspecto, cara, eu não vou assumir uma responsabilidade de continuar com as portas abertas e vai que morre alguém, né? Sim. Então eu não vou assumir essa responsabilidade. E então a gente fez praticamente durante todo o tempo culto online, continuamos com os cultos online, as reuniões de oração, né? Às vezes fazíamos também algumas atividades diferentes, mas praticamente online, né? Respeitamos totalmente as medidas, né? Eu sei que tiveram muitas igrejas que não, né? Continuaram com as portas abertas, né? A PIB, inclusive, foi uma delas, né? Conheço lá o pastor Anderson, o pessoal, que continuaram, né? Aí eu estava estava num velório da mãe de uma membra da igreja, essa semana que passou, e o pastor que estava pregando, da igreja quadrangular, cara, eles perderam 6 pastores lá. A igreja local perdeu 6 pastores no caminho. 6 pastores tinham morrido. Ele estava falando, né? Então, assim, houve o risco, né? Houve o risco. Então a gente não arriscou. Então, mas isso realmente foi teve esse lado extremamente negativo, né? Obviamente a gente teve esse zelo pelas vidas, né? Mas tivemos um problema muito sério que foi a questão de que o povo se acomodou de uma forma que voltar para essa questão da comunhão, rapaz, é uma luta até hoje. Sim. Até hoje, nós estamos já entrando em 2024, né? Uhum. Até hoje, para nós, é uma luta. Então, assim, os primeiros cultos eram um culto com 10 pessoas, 15 pessoas, né? E ainda é. Hoje, assim, tem gente que vai uma vez por mês, tem gente que vai a cada 2 meses, tem gente que vai uma vez, uma outra vez não. São poucos os que voltaram ao hábito de ir todo domingo. Sim. Né? Então, isso foi. Então, a gente foi por um milagre, assim, que não fechamos literalmente as portas. Várias vezes eu questionei, né? Coloquei isso diante de Deus e falei, pai, se acabou o tempo, eu vou entender que acabou o tempo. Até porque eu tenho uma visão da Gólgota hoje, eu faço um autoquestionamento, né? Da necessidade da existência da Gólgota ou não. Por quê? Quando a Gólgota começou, como eu falei, a gente pintou a igreja toda de preto. Então é aquela igreja que tocava heavy metal, né? Desligava as luzes na hora do louvor. Então, galera tatuada, galera com piercing, né? Aquela coisa, aquele visual, né? de roqueiro, assim. Isso lá em 2001, né? Nos anos 2000, era uma coisa assim muito única. Né? Você não encontrava isso, não existia isso. Quantas igrejas pintadas de preto tem em Curitiba hoje? Hoje tem muitas, né? Tem naquela esquina. Hoje virou uma... Entendeu? Uma moda. Entendeu? Então, tudo praticamente que a igreja, né, salvo as tradicionais, né, as históricas, quase praticamente todas as novas comunidades são pintadas de preto, né, desligam as luzes na hora do louvor, tá cheio de gente tatuada para tudo que é lado, roqueiro para tudo que é lado, entendeu? Talvez o diferencial ainda que a Gólgota mantém está ligado à questão da música, né? Ainda continua sendo, né? A única coisa que ainda permanece sendo um diferencial. Mas na questão cultural, assim, de ambiente, que era o nosso propósito, isso é uma coisa que hoje, cara, qualquer roqueiro, e você vai lá na Bola de Neve, tá cheio de roqueiro lá na Bola de Neve, entendeu? E não necessariamente toca metal, rock, essas coisas, mas tá lá, tá cheio. Você vai lá na Alcance, tá cheio de gente, então tem muita comunidade. Nossa, e como abriu comunidade nova, assim, Sim. com essa pegada, né? Não de heavy metal, mas essa pegada desse ambiente pintado de preto, né? Uma coisa mais descontraída e tudo mais. Uma né? coisa que fica interessante nisso é ver que
quando você iniciou o Alto, não existia as igrejas pretas, né? Não. Que foi o pioneiro ali, digamos. E você fez a igreja preta, montou a igreja com esse visual para atrair um público específico. Os roqueiros, as pessoas aí dessa cultura. Essa vertente. Né? Hoje, as pessoas fazem igrejas com parede preta, com uma luz um pouco mais fraca, para poder mexer mais digamos assim, na emocional da pessoa. Digamos assim, as pessoas hoje esse propósito meio que eles usam como uma questão mais emocional. A questão que você colocou, que você usou na volta, foi atrair um público que às vezes esse público não conseguiria ir para uma igreja tradicional, uma igreja normal, digamos assim, né? Como outras igrejas que tem por aí, mais conhecidas. Eles não conseguiriam ir. Eles não seriam alcançados pelo Evangelho. Nessa forma que você montou, eles conseguiram. É que mudou muito, né? A igreja mudou também. Até a forma ainda existe muito, claro. Desliga ali, desperta também. Eu coloco 18 horas para despertar. Sempre. Só desligar ali. Mesmo assim, chega atrasado na faculdade. Primeiro botão, isso. Isso aí, pronto, tá aí. Mudou muito, né, essa questão da aceitação também, né? Porque nos anos 90, nos anos 2000 ainda era muito tabu essa coisa do rock, essa coisa, né? Ainda era. Estava começando a mudar. Mas hoje não, hoje é muito diferente, né? Nossa, tem muito. Eu tenho vários amigos na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana de Curitiba lá. Tem um amigo meu lá com o olho tatuado. Eu sei. O Alexandre. Olha esse evangelismo com ele. É evangelismo O lá. Alexandre. Então o Alexandre tá lá, entendeu? Tá lá todo tatuado, Eu vi Eu tenho um amigo assim também, cabeludão, cheio de tatuagem. Eu vi ele e pensei que vou levar ele na Deus Amor, ele para entrar lá. Tem nas igrejas pentecostais também, né? O meu cunhado e minha cunhada são da Assembleia de Deus, lá de Foz do Sul. Eles têm tatuagem. Olha só. Tatuagem, lá. Eu também tenho, né? Entendeu? Então mudou muito, né? Mudou muito hoje a questão da aceitação. Então isso me fez questionar de fato. Então somou a questão da pandemia, né? Essa questão do impacto que a pandemia trouxe sobre a igreja e esse esvaziamento dos cultos, né? Isso aí me fez questionar realmente a necessidade, né? Mas de alguma forma, né, Deus acabou trazendo as pessoas de volta e gente nova. A gente fez um batismo agora com 14 pessoas, né? Legal. Então foi uma bênção assim, e é isso, né? Então, O batismo foi na cross, né? foi na cross, isso. Foi na cross. A volta a igreja Tá lá no Tá seminário. na Fatela. Lá no auditório. Né? todos os A reunião domingos tá tá lá. E você sabe o número de almas que Deus alcançou através do ministério? Nossa, a gente, Ao longo desses 22 eu e minha anos, esposa, a 22 gente tem uma lista de membros, né, que passaram pela Gólgota. Cara, milhares. Cara, porque eu creio assim que por mais que você ache que talvez hoje você veja que o teu ministério talvez, se tenha pensado, não seja tão relevante, eu vejo como algo relevante, porque por mais que tenha igrejas pretas, pessoas tatuadas e tal, né, num visual mais descontraído, mas um ambiente realmente de acolhimento para esse pessoal que curte mesmo o rock and roll, que curte essas coisas também, que gosta, né, do ensino da palavra de Deus, a palavra de Deus pregada como ela deve ser, né, eu creio que ali é um local que acolhe esse tipo de público ainda hoje, né, porque tem muitas pessoas que vão em muitas igrejas e não vão conseguir se sentir ali à vontade, por mais que tenha um visual diferente, mas sempre vai ter um pezinho, né, atrás ali, né. O que também acabou um pouco assim a questão foi a questão das bandas, né? Então a gente tinha, cara, era muita banda que nós tínhamos na igreja. Cada membro da igreja tinha umas 4 bandas, entendeu? Então era muita banda que nós tínhamos na igreja. Então a pandemia também acabou com tudo, cara. Falando do bando e o Desertor. Então, a gente é uma das bandas que está praticamente em off, porque não tem baterista, né? Não consegue baterista. E aí, aproveitando para já colocar vocês a par do que é esse mundo do rock, né? Eu e vários outros, assim, que são os velhos, né? Os velhos do heavy metal, a galera que já está com 50 anos aí, a gente começou a curtir rock lá nos anos 80, né?
Então, o Iron Maiden, mais 10 anos vai acabar. Sim. No máximo, mais 10 anos vai acabar. Então, as grandes bandas de heavy metal, como Iron Maiden, Judas Priest e outras bandas, essas bandas mais 10 anos vai acabar. E nós temos um fenômeno hoje que é o seguinte, nós não temos mais bandas de moleque. Bandas autorais, estou falando, né? Sim. Todas as bandas que estão surgindo hoje são bandas que tocam covers. Então, os caras tocam cover do Iron Maiden, tocam cover do Judas Priest, essas coisas. Mas essas bandas não estão mais nascendo bandas novas, formando. Então, quando você vê uma banda nova aparecendo, você vai ver formada por cara velho. Aí, tipo, eu vou lá e monto uma banda nova, né? Mas a gente não tem mais uma piazada fazendo banda. Naquela época, nos anos 2000, meu Deus, cara, eu tinha umas 4 bandas, entende? Então, todo mundo era jovem e tinha um monte de banda. Sim. E hoje não, hoje você não vê, cara, hoje você não vê mais. Então, o fenômeno musical também mudou, né? Então, a gente hoje tem dificuldade, por exemplo, para fazer evangelismo com shows por causa disso, porque são poucas bandas que tem. Então, não tem como você ficar fazendo todo final de semana, tocando as mesmas bandas todo final de semana. Sim. Então, isso é um evento. Então, em Curitiba, nessa área, cara, hoje em dia, olha, lá na igreja mesmo, ativa, só tem 2 bandas que estão na ativa, que é o Power Praise, que é a minha banda de heavy metal, e o Azohag, que é uma banda de metal extremo. Mas o Desertor tá parado. Pois eu quero ouvir. Depois eu dou um CD para cada um de vocês. Maravilha. Deixa eu falar um negócio pra você. Sobre essa questão musical, né? Qual a estratégia? Você falou um pouco sobre essa dificuldade hoje em dia na questão das bandas e tal. Mas eu lembro que eu ouvi há muitos anos atrás, eu também vindo dessa área do heavy metal, né? E assim, uma das coisas que me atraiu, eu vim atraído pela música realmente, né? E as primeiras bandas que eu ouvi foi qual? Principalmente Antidemon, do Batista lá de São Paulo, né? E essa tá nativa ainda. Essa tá nativa ainda, a igreja dele também, né? Sim. Ancestor também, Mortification era a minha banda favorita, né? E tipo, aí através da música, mano, eu comecei a ir pra igreja, entendeu? Não necessariamente pra igreja de metal, que lá na Bahia, pelo menos, eu nunca vi nenhuma igreja nesse sentido, sabe? Mas Bahia, às vezes vocês têm um trabalho assim completamente evangelístico, porque nem todas as pessoas que passam lá se convertem, elas vão permanecer. Eu, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus. Pro assembleiano até hoje o rock é do diabo. Você entendeu? Na Bahia da Boa foi uma igreja da Xé, né? A igreja mas já tem lá já tem as igrejas da Xé. Sabe? Então assim, eu vejo que muitas igrejas, elas trabalham muito forte essa questão do trabalho evangelístico mesmo. E eu estava ouvindo uma vez o testemunho do pastor do Batista, né, do Antidemon, e ele estava contando exatamente isso, a forma que ele fazia para atrair os metaleiros para a igreja, né? Eles montavam um palco, né? Faziam aquele show, tocavam e tal. Quando começava a se reunir toda aquela galera, aí ele fazia uma pausa no meio do show, todo mundo estava batendo cabeça e tal. Ele fazia uma pausa e começava a falar de Jesus, né? E algumas pessoas ouviam, outras não, outras iam para cima, caçar confusão. Nossa, briga, o Batista várias vezes, ele quase mataram ele. Ele teve um episódio que ele estava com a primeira esposa, né? Porque ele está no segundo casamento, teve uma questão no primeiro casamento lá. Mas ele estava no metrô de São Paulo, ele, a esposa e o guitarrista da banda. E entraram os skinheads no metrô. Skinheads, aqueles carecas, né? Os carecas do subúrbio lá. O cara quase mataram ele. Abriram a cabeça dele aqui, ó, ele estava com as peças de bateria, aqueles ferros de armação do prato, sabe? Sim. Cara, abriram a cabeça dele, que ele tem até hoje uma cicatriz aqui. Ele e o Kleber, que era o guitarrista, apanharam um monte. Eles só não bateram na Elk porque eles não tinham nenhuma mulher ali junto, porque eles não batem em mulher, entendeu? Mas se tivesse uma skinhead, ela tinha se lascado junto ali, então quase mataram ele. Nossa. Quase mataram ele. E teve uma vez também que subiu um cara com uma faca no palco e foi pra cima dele para dar uma facada nele e ele pulou, fez assim, o cara paralisou na hora, assim. Nossa. Esse cara se converteu no filme. Olha aí. Esse cara se converteu. E me diz uma coisa, a sua experiência, você falou também que uma vez você apanhou também. Isso. Né? Conte pra gente. Como a gente ia nos evangelismos, eu fui num show, eu fui num evento, só que eu fui com alguns amigos, mas nesse momento eu estava sozinho.
E aí eu vi um alvoroço assim, né? Os caras olhando para mim, Aí quando eu vi, me cercaram. E eram uns black metal, né? Que me reconheceram ali no meio, me cercaram e deram um soco na boca. Assim. E aí quem me salvou foi, daí apareceu um rapaz da igreja lá, que foi o Bruno, que foi o cara que entrou na frente dos caras. Eu falei, não. E aí conseguiu me tirar, né? Aí, cheguei em casa com a boca, a maravilha. É porque foi o único episódio que você passou? Foi um episódio que eu passei. Que realmente te bateu. Porque daí também eu não marquei mais touca, né? Eu não fui assim, não dei bobeira também. Sim, nesse sentido, assim. Mas tiveram vários da igreja, teve uma situação lá que também um baixista da igreja apanhou. Não, ali era quase toda semana. Que alguém da igreja apanhava quase toda semana. Então, se for falar de gente que apanhou, ali, meu Deus. Mas isso, como eu falei, foi nos primeiros anos. Depois, o que aconteceu? A gente teve um evento que foi engraçado. Porque chegou um momento em que a galera da igreja meio que se cansou. Falei, não, cara, Pipe, ó, com todo respeito, deu, né? Entendeu? Aí os caras começaram a revidar, entendeu? Ó, a gente não falou assim, dá outra fase, mas não falou que ia dar 2 vezes. Então os caras davam uma vez só, outra fase, daí cobriram de porrada. E teve um cara da igreja que ele era muito amigo dos skinheads em Curitiba. E teve um evento em que os black metal foram pra cima deles e acabaram brigando com esses caras, esses black metal. E aí ele falou pros caras, esses skinheads, olha, tem uns caras ali que toda vez estão incomodando. Os caras falaram, deixa com a gente. E esses skinheads pegaram esses black metal e arrebentaram esses caras e falaram, olha, se vocês, olha só, então não sei se é Deus ou foi o diabo que usou os caras. Ele falou pros caras assim, ó, olha, próxima vez que vocês tocarem um fio de cabelo de alguém na Gólgota, a gente vai matar vocês. Os caras nunca mais. Não, é sério, isso faz mais de 20 anos, cara. Nunca mais incomodaram a gente. Nunca mais. E realmente, nunca mais tivemos problemas a partir daquele momento. Entendeu? Então acho que foi Deus que. Nós usando a mula aí, mas. Diz uma coisa, você é escritor também, né? Estou escrevendo também. Estou escrevendo 3 livros. Um praticamente está pronto, né? Só está na parte de diagramação, que está um saco, porque toda vez que faz a diagramação, vou dar uma lida para verificar, aparece os erros, daí volta para a diagramação, e, nossa, é uma novela. Mas ano que vem eu lanço ele, que é um de escatologia, né, que eu escrevi. Escrevi um sobre escatologia, dentro da visão milenista, e não foi proposital para escrever como dentro da visão milenista, mas eu a coisa acabou caminhando para essa direção, porque eu fiz um trabalho exegético, né, de todos os textos escatológicos da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que acabou culminando nisso. Legal. Eu estou escrevendo um sobre contradições bíblicas, já são quase 445 já, contradições que eu já refutei. Eu já tinha feito esse trabalho há muitos anos atrás, mas era mais numa linguagem mais de internet, assim, não tinha um cunho muito acadêmico, né? Agora não, dessa vez está sendo Essas contradições você está indo para uma parte mais apologética, então. Apologética. Em defesa da palavra de Deus. Defesa da palavra de Deus, da veracidade da Bíblia, e que não há contradições. Então está sendo um desafio, porque daí estou trabalhando a questão do hebraico, a questão do grego, né? Do aramaico, então está muito interessante, muito bom. Legal. Esse trabalho vai ser um trabalho. Já temos 2 obras em português sobre contradições bíblicas, mas, modéstia à parte, não são completas como essa, né? Tem uma previsão para o lançamento desse? Isso ainda estou terminando, né? Estou terminando. Eu já estou no Novo Testamento, estou no livro de Mateus, mas como está muito interligado as contradições, né? Não é só um livro, são vários livros que acabam entrando nas contradições, acredito que metade do ano que vem eu já devo terminar o livro, né? Ou antes disso. Eu estou terminando Mateus, eu termino Mateus esse ano. Daí vou para os seguintes, né? Mas falta pouca coisa. Então não tem previsão. E o outro é sobre a questão eu ia escrever 3 livros, mas eu decidi unir tudo num só, que é a questão da imortalidade da alma. Trabalhando essa visão do que acontece, né, com os mortos. Daí já vou abordar a questão do inferno e a questão do céu também. Que legal. Uma perspectiva bíblica, né? O que a Bíblia fala a respeito do céu, do terceiro céu. O que eu acho bem interessante assim no teu ministério, que apesar de todo esse visual maluco, né, vamos dizer assim, mas é que a maneira com que a palavra de Deus é pregada dentro da igreja, né? Porque eu vejo que
como que eu vou expor, se eu sou meio ruim para formular as perguntas, mas eu vejo a seriedade do trabalho, né, do trabalho evangelístico, eu vejo a seriedade na questão de você não poupa palavras para falar acerca de obediência a Deus, para falar acerca do pecado, né, para falar acerca disso, e coisas que infelizmente hoje as pessoas estão começando a passar a mão na cabeça, né, porque eu vejo que todo mundo fala sobre a questão de falsos profetas hoje, mas existem falsos profetas porque o povo gosta, né, de ouvir as falsas profecias. O povo que alimenta, né? Sim. Se ninguém escutar o cara, ele para, né? Agora, nesse aspecto é uma grande briga minha com o pessoal das outras igrejas underground do Brasil, porque ficou só no metal, né? Ficou só no metal e aí os caras nunca priorizaram essa questão do ensino, né? Sim. Agora, eu já há muitos anos eu tenho optado por pregações em série e expositivo. Sempre pregação expositiva. A gente estava num retiro. A raiz presbiteriana. Os 3 pontos. Eu não sigo os 3 pontos, né? Porque eu vou versículo por versículo. Eu sou mais, acho que o Hernandes Dias Lopes, mais naquela linha do Hernandes Dias Lopes, do que necessariamente os 3 pontos. Né? Mas a gente estava num retiro da nossa igreja e eu comecei a fazer algumas perguntas a respeito de questões bíblicas assim, e o povo não sabia me responder, cara, mas as coisas básicas. Aí eu fiquei revoltado, falei, peraí, cara, tem alguma coisa errada aí, né? E naquele momento em diante eu tomei uma decisão, falei, cara, só vou pregar expositivo, né? Não vou mais pregar temático, nada. Eu preguei outras vezes de modo temático, assim, né? Tópicos assim, mas só pregação expositiva. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já preguei o Novo Testamento quase que todo de modo expositivo. Só falta o livro de Romanos e o livro de Hebreus. Todo o resto do Novo Testamento eu já preguei de modo expositivo. Estou terminando agora o Pentateuco e alguns profetas menores, então a minha ideia é pregar toda a Bíblia de modo expositivo. Versículo por versículo. E qual a porcentagem da igreja crescendo na questão do aproveitamento disso, né? Porque hoje é complicado quem quer parar e aprender e ouvir. Isso. Né? Isso aí é verdade. Se você vai com um David Leonardo lá, né? Vai ver lá. Você é o ponto fraco de Deus. Um vídeo lá do cara lá. 1 milhão de visualizações, né? Massageia a alma, né? Exatamente. Você prega lá uma pregação expositiva lá mesmo, do Hernandes Dias Lopes, você vai ver lá, tem 150. Né? Pega lá do Nicodemos, lá sai poucas visualizações. Né? Verdade. Do Paulo Júnior que desce a marreta. Me diz uma coisa. Oi? Do Paulo Júnior, né? O Paulo Júnior desce a madeira. É pouca gente que se interessa. Né? Me diz uma coisa, desde quando, a partir do momento que você começou a mudar essa visão e decidiu priorizar mais a palavra do que a música, ainda na contramão do que você mesmo falou de algumas igrejas que priorizam mais a questão musical, né? Você acha que isso vai também contribuiu para que alguns membros deixassem a igreja também ou não? Não, foi o contrário, porque assim, nós temos na nossa história como Gólgota, talvez 10% da igreja tenha se desviado de todos esses que passaram pela Gólgota. Ou seja, 90% da igreja que não está na Gólgota está em outra igreja. Que legal. Entende? Então, isso foi um triunfo da própria palavra. Né? Porque o que o ensino da pregação expositiva faz? Ela fundamenta, de fato, né? Sim. Fundamenta a Bíblia na vida do indivíduo. Então, o cara sai da Gólgota, mas ele vai para uma outra igreja. Né? E geralmente vai para uma igreja bíblica, né? Ele não se ajusta, ele não consegue mais ficar ouvindo qualquer coisa. Exatamente. Ele não consegue ir para uma outra igreja aí que vai ficar ouvindo o David Leonardo pregando. E alguma outra igreja foi plantada, assim, a partir da Gólgota, algum membro saiu? Tem uma igreja lá no Espírito Santo, que foi o João Vavassori. O João foi um cara que eu discipulei durante 2 anos. Tinha muito problema com drogas, filho de pastor esse cara. Esse teve muito problema com drogas. Ele foi para o Espírito Santo e começou a fazer um evangelismo embaixo de uma ponte, só com morador de rua, só com mendigo, literalmente. Assim. E ele começou a fazer cultos debaixo dessa ponte e isso virou uma igreja, até hoje. Ele é escritor hoje, tem escrito
né? Vários livros também, e trabalha na prefeitura lá, nessa questão já na área de saúde, né? de drogadição, tudo muito bom. A gente também, com isso, também conseguimos abrir a casa de recuperação, né? A Cross. Nossa, começou do terreno, assim, ganhamos um terreno do nada. Vocês ganharam aquele terreno? Que terreno bacana, né? Ganhamos Você viu aquele terreno como que é? Não, vocês foram lá, né? Fomos. Eu não cheguei. Ah, você não foi. Eu não sei se o Brunello chegou a falar para vocês, mas... Ah, o terreno era assim? Não, a Gólgota era assim, a gente Tem tinha, algum caminho. na época, a gente começou, estamos retomando agora, se Deus quiser, esse ano que vem, mas a Gólgota tinha começado um trabalho lá, né? Abrimos um ponto, uma igreja lá, e atrás da igreja tinha a sala das crianças. O primeiro cara que ele acolheu, que o Brunello sempre teve essa pegada, ele queria trabalhar com a drogadição, né? Ele foi drogado, ele perdeu o irmão para essas coisas todas, né? E o primeiro cara que ele pegou era um cara que dormia na rua, ali na frente do Teatro Bahia, embaixo Marquise. Marquise, ele morava embaixo sem dormir, que foi o Jonas. Foi o primeiro cara que ele levou para morar lá, para cuidar. O Jonas hoje está indo para o Vietnã com a esposa dele, cuidar de um orfanato para 50 pessoas. Olha só. Jonas. Então, assim, e a Cross começou ali, atrás da Gólgota. Depois a gente ganhou esse terreno. E aí, cara, cada prego que está ali, cada tijolo que está ali, tudo foi doação. Tudo foram coisas doadas, foram pessoas que foram aparecendo nas nossas vidas, né? E foram abençoando e fomos construindo. Até a lista de provas também, né? Que teve a lista do incêndio e tudo, né? Também teve um momento que pegou fogo lá, que foi complicado também, mas o Brunello é um exemplo de perseverança. Aquela pergunta clássica, já pensou em desistir? Jogar tudo para cima? Qual foi a pior crise assim, que você já teve assim, nesses 22 anos de ministério? Acho que a primeira crise ministerial feia que eu tive, que eu caí em depressão inclusive, foi a primeira situação de divórcio que nós tivemos que lidar na igreja. Aquilo me derrubou. Porque a gente já tinha uma boa caminhada, já tínhamos 10 anos de igreja e nunca tínhamos tido um único divórcio na igreja. E aí foi inclusive com o vocalista da minha banda, infelizmente, foi com o Anjo, né? Onde a esposa realmente não quis mais. Não houve nada de traição, não. Geralmente pessoas ligam isso a adultério, mas não houve nada nesse aspecto, ela simplesmente não quis mais. Aquele papinho que não ama mais, né? A coisa que entrou na moda e tudo. Sim. Não ama mais, e pronto, assim, não ama mais, não existe, né? Então disse que não amava mais e acabou o divórcio. Rapaz, aquilo ali pra mim foi... Me senti muito culpado. Né? Me senti culpado e eu achei que eu não estava mais apto para continuar na frente do ministério. Falei, Deus, eu achei que era culpa minha aqui. Não queria mais continuar na frente, não aceitava aquilo. E aquilo foi só, tipo assim, foi a mesma coisa que abriu a porteira, assim. Porque daí foi, assim, uma sucessão de divórcios, assim, um atrás do outro, assim. E aí eu quase morri, cara. E aí eu pensei em desistir, literalmente. Falei, não, cara, eu não sei lidar com isso. Não consigo lidar com o divórcio. Porque pra mim, eu acho que é a experiência mais frustrante. Hoje não, né? Hoje a gente já tinha assim, a gente até sabe em que ponto você consegue fazer alguma coisa para reverter e até que ponto você já sabe, cara. Já deu. Nem vamos perder meu tempo. Já sei que quando chega e fala certas coisas, já sei que ia perder tempo. Né? Aí foram vários, cara. Acho que eu fiz aí nesses 22 anos, eu devo ter feito uns 100 casamentos. Acho que uns 40 casamentos dos que eu fiz acabaram em divórcio. Uma geração muito, muito complicada, cara. Uma geração que não está preparada para um casamento, não sabe o que é um casamento, não tem ideia do que seja. E não é por falta de ensino, não é por falta de ministrar essas coisas, de discipulado na vida deles, mas por alguma razão as pessoas hoje, cara, e especialmente as mulheres, né? O convívio, né? Porque antigamente você tinha o evento que era o marido adulterava, né? Ou a esposa adulterava e acabava o casamento, né? Hoje em dia não tem motivo. É um motivo assim, não amo mais. Assim, acabou. Não amo mais. Mais ou menos como acontecia no tempo de Jesus, né?
A mulher não. Ah, fez a comida mal feita, não quero mais. Então foi levado. Só que eu sou radical nesse aspecto. Então, quando eu vi que o trem desandou, o que aconteceu? As pessoas se divorciavam e me procuravam para fazer um segundo casamento, né? Aí eu fui, reuni com a diretoria e falei, olha, não vou fazer. E pode colocar no papel aí, dentro do manual de fé da Gólgota, aí pode falar, pastor, presbítero não tem autorização de fazer o segundo casamento. Pronto. E nós não fazemos o segundo casamento. E ninguém. Isso gerou um problema com algumas pessoas que ficaram chateadas comigo. Eu falei assim, queridos, eu fiz um estudo, até vou escrever um livro sobre a questão do divórcio dentro da igreja. Eu fiz um estudo acirrado dentro disso para tentar encontrar uma base que me desse o conforto, né, para que eu pudesse fazer. E dentro daquilo que eu fui ler, estudei, olha, cara, não, a Bíblia ela não é conclusiva nesse aspecto. Ela não é conclusiva. Então o que eu falo para eles é assim, olha, eu não posso afirmar a vocês que é errado, que é pecado, que vocês não podem fazer, mas eu também não posso falar o contrário. Entendeu? Então isso é uma questão optativa de cada um, né? Vocês, não estou dizendo que vocês estão em pecado, isso é uma questão entre vocês, mas eu, o Pipe, eu não posso fazer. Eu não tenho, a minha consciência não está totalmente livre para fazer isso aí, entendeu? Mas eu sei que tem vários pastores que fazem, não reprovam, não condenam, vai lá e faz, não tem problema. Não tem nenhum problema que procure outro pastor, né? Mas a maioria das pessoas da Gólgota que se divorciaram e casaram de novo foram casaram no civil também. Casaram no civil. Alguns casaram na religião. Mas eu não faço. Mas permaneceram na Gólgota? Permaneceram. Que legal. A gente já deixa claro assim, né? Eu falei isso de púlpito, né? Já preguei já sobre isso, já fiz live falando sobre isso, né? Isso chateou muita gente, né? Mas eu falei, cara, é a minha consciência, eu não vou fazer. Então, se querem se divorciar, se divorciem, entendeu? Mas saibam que a minha posição é essa. O que eu penso sobre casamento é isso. É isso. E o teu ministério, assim, versus não, né? Que o ministério é junto com a família, né? Já causou algum atrito familiar, algo parecido? Já teve... Como conciliar isso? A pergunta seria essa, também. Né? Também, né? Primeiro, família. se já gerou algum atrito, como você enfrentou e com essa sua experiência, como é que você faz hoje para conciliar a família, ministério, tudo isso? Eu tive a graça de logo no início eu consegui a graça de fazer parte de um grupo de pastores que pastoreiam pastores. Legal. E eu aprendi muito cedo. Isso, meu filho tem 20 anos, então fazem 19 anos, porque ele tinha poucos meses de idade, e eu comecei a ser discipulado por esses pastores. Então, não só ser discipulado, mas também discipular, né? E havia 5 princípios de vida ali, né? Primeiro, Deus. Segundo, família. Então, o ministério estava em 4º lugar, acho. Começando outro dia. Verdade. Então essas duas coisas, o nosso discipulador, né, falava assim, olha, nenhum sucesso justifica o custo da família, o fracasso da família, né? Uhum. Então isso, desde o começo, eu e minha esposa assim, sempre fomos muito cuidadosos com isso, sempre. Nunca colocamos o ministério na frente da nossa vida como casal, né? E sempre ensinamos também a igreja. Tanto que na Gólgota a gente sempre teve por hábito ter apenas um culto por semana. Sempre um culto, porque a gente entendia que, na nossa visão, sempre foi de que um dia da semana era para prestar o culto como comunidade, um dia da semana para você servir em algum ministério. Então a gente tinha muitos ministérios na igreja, né? Havia pessoas que sabem vários ministérios, mas a gente tinha que ter um dia para servir. Tinha um dia que já participava da célula, né? Então já tinha mais um dia de encontro, né? E às vezes no sábado a gente fazia evangelismos. Daí fora a gente fazia almoço de casal, às vezes fazia retiro, às vezes fazia uma viagem, né? Então tudo isso. Então eu sempre fui contra esse hiperativismo dentro da igreja, né?
nosso de culto de segunda a segunda, 3, 4 cultos por dia, meu Deus, misericórdia. Sempre fugimos disso, nunca queremos isso, nunca quisemos isso, né? E isso foi muito bom, né? Isso foi muito bom. Então ajudou a proteger bastante a família. Porque ou não, esse ativismo todo dentro da igreja, ele acaba destruindo famílias. Você vê pastores aí que eles acabam perdendo até a fé, né? Porque eles estão tão atolados ali com o trabalho que e não só não tem tempo para a família, eles não têm nem tempo realmente com Deus, né? Tempo de oração, tempo de devoção. Alguns perdem a família por conta disso também, né? Sim. Muitos, né? Dedicar tempo exagerado, né? Eu, por exemplo, que sou da Assembleia de Deus, e a gente tem muito esse Ministério da Pregação. E aí tem um chamado pregador itinerante, que é aquele cara que vai de igreja em igreja pregando, né? E aí teve um dos pastores, até daqui de Curitiba, inclusive, que passou por uma situação desagradável, né? De tanta dedicação, todo dia pregando, todo dia fora de casa. Aí acabou que a mulher dele foi lá e deu um presente pra ele lá. Um adorno pra ele. Mas por quê? O cara não parava em casa. Né? Então, tipo, todo santo dia o cara. Aí tinha viajado para os Estados Unidos, foi pra não sei aonde. Então, agora, faltou um pouco essa questão ali da familiar. Né? E uma outra coisa também que é muito perigosa nesse hiperativismo, por exemplo, eu, por mais que eu não era uma pessoa hiperativa, em 2013 e 2014 eu tive síndrome de pânico. Então eu fiquei 2 anos tratando o pânico, tive que me afastar do serviço, né, do trabalho por 3 meses. O médico falou, olha, 3 meses, pode conversar com a tua igreja. Eu tive que conversar com a igreja, tive que me afastar de tudo e tendo crise de pânico 3, 4 vezes por dia, quase morri. Horrível, não desejo nem pro diabo isso. É verdade. Se você quer desejar um mal para uma pessoa, você só deseja o cara ter crise de pânico. E como você conseguiu superar isso? É medicação, né? Medicação, terapia, cuidado, muito cuidado, que realmente mudar meu estilo de vida, tudo. E isso que eu não era hiperativo, né? Agora, por exemplo, na pandemia, por causa desse contato com outros pastores, e não só esse grupo, eu faço parte de outros grupos de pastores em Curitiba, toda semana, durante a pandemia, suicídio de pastor. Todo. Pais morreram centenas de pastores que se suicidaram na pandemia, de verdade. Teve um pastor no Rio Grande do Sul, não sei se vocês ficaram sabendo disso, que encontraram ele enforcado no púlpito da igreja. Meu Deus. No púlpito da igreja, o cara se enforcou. Que mensagem que esse cara quis deixar para a igreja? Vocês conheceram o pastor Cristiano, que era da IPI, do Largo ali? Não. O pastor Cristiano também se suicidou. Deixou a esposa com 2 filhos, né, gêmeos. Suicidou também, com medicação. Caraca, era toda semana, pastores se suicidando. E isso foi um alerta, né? Um alerta, porque hoje em dia, ser pastor, hoje em dia, quando alguém chega, a gente está com 2 presbíteros novos lá, né? Sentindo o chamado pastoral. Nossa, cara, tem uma pena deles. Uma perguntinha. Eu tenho uma dó deles. Verdade, faz aquela pergunta. Aquela perguntinha, né? Se fosse hoje para você escolher ser pastor, você prefere ser pastor ou ser queimado vivo? Eu batismo com fogo, né? Batismo com fogo. Uma vez, eu lembro que uma vez eu fui pregar na igreja, né? Recente isso, acho que foi em julho, agosto, porque antes de eu começar na faculdade. Terminei de pregar, veio a irmã lá, aquelas irmãs lá do mistério, do coque, veio do meio do nada, rapaz. Ela chegou, parou do meu lado, colocou a mão no meu ombro e falou assim, Deus está preparando um povo para você. Cara, eu comecei a chorar, falei assim, Deus, eu não quero. O chamado é assim, é aquela coisa, né? Quando você tem o chamado, né? Mas você foi considerada a profissão mais estressante do planeta Terra. Pastor. Lidar com pessoas é complicado. Eu tava passando mal, cara, né? Fui no médico lá, o médico assim, falei, tá com mancha de vômito, me verificou lá, falei, cara, né? Falei, com o que você trabalha? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, vixe. O médico falou, vixe, cara. Meu Deus. Ele falou, vixe. O médico falou isso, né? Então, é considerado, né? Então,
tem que tomar cuidado. Hoje em dia, nossa, minha forma de viver o evangelho, assim, o ministério é muito diferente. Eu não estou nem aí, cara. Eu não tenho... não me preocupo com o que os outros pensam. Porque quando eu tive síndrome de pânico, cara, foi gente lá na Gólgota expulsar demônio de mim. Teve gente que falava que eu estava orando pouco, que eu lia pouco a Bíblia. Teve a mãe de um membro que falou assim, nossa, onde é que está a fé de ser pastor? Entendeu? Então, a minha fé foi questionada. O cara e eu falei, que se lasque. Porque só eu sei o inferno que eu vivi na minha vida e não quero nunca mais passar por aquilo. Então, hoje, assim, se eu trabalho, se eu vejo que o negócio está pegando, já, ó, tira um tempo para descansar e sem isso, cara, não vale a pena, cara, não vale a pena. Sobre a questão assim, de liderança, né, voltada para a liderança, você, talvez você tenha mudado ou não, né, mas você sempre foi aquele tipo de líder centralizador? Ou você sempre gostou de delegar a função para outras pessoas? Sempre fui um cara de delegar, sempre fui. Mas já na questão pastoral, existe uma grande dificuldade, porque isso está sendo uma realidade de várias denominações. Por exemplo, um dos presbíteros, ele está cuidando da parte do ensino do seminário, de um seminário crossover, acho que é o nome, crossover, que é dentro do seminário luterano de Curitiba. O seminário luterano parece que não tinha 11 alunos, cara, no seminário todo. Entendeu? Então hoje está muito poucos abraçando essa questão pastoral, cara. Então tem muito pouco gente hoje querendo, porque tem visto a dificuldade que é o ministério pastoral. Então, eu sempre fui um cara de delegar, mas assim, eu faço tipo um teste, né, para ver se o cara tem realmente chamado para coisa, né? Então, começo, sei lá, liberando para o cara a liderança de um grupo pequeno, de uma célula. Teve um que eu viajei, que era um candidato a presbítero, né? Eu viajei, eu dei 5 nomes para ele. Falei assim, olha, eu vou viajar, vou ficar aí 2 semanas fora. Eu quero que você procure essas 5 pessoas, né? São pessoas que estão afastadas, né? Vai lá, chega, faz uma visita lá para ver. Aí eu voltei, o cara não tinha visitado ninguém. Já tem isso que eu não li. Do livro da vida ali, já tem isso que eu não li. Não dá, né, cara? Porque existe essa concepção também errônea de que ser pastor é pregar no púlpito, né? É púlpito, isso é 1% da função pastoral. Exatamente. Pastor é aquele que tem que ir lá, sentir o cheiro da ovelha mesmo, cuidar da ferida, né? Tratar a ferida. Então a gente, na Gólgota, não existe isso de uma pessoa ficar lá 2, 3 domingos sem aparecer e a gente não ir atrás do cara para ver o que está acontecendo, né? Não existe. Então sempre tem esse cuidado pastoral com as vidas, né? Então, precisa ter isso, mas, cara, as pessoas em dia não. Porque tem aquela questão, né, da ovelha perdida, mas também a questão do filho pródigo, né? Que você vai atrás, foi tudo, mas ele quis, conhece, mas... Eu acho que tem que falar real com as pessoas que têm almejado essa questão do presbitério. Tem que entender, cara, que tem que ter convicção de chamado. Sim. Então, você perguntava a mim, você faria outra coisa? Não, porque eu tenho a convicção do meu chamado. Então, mas vontade, isso não significa que eu não quis desistir diversas vezes, né? Sim. Mas várias vezes assim, eu quis desistir, mas o Espírito Santo falou, não, assim não, aguenta aí. Meu pastor, ele falava assim, às vezes eu chegava para chorar as pitangas para ele, né? Eu falei, pastor, não aguento mais, né? Ele falou, aguenta. Daí ele falava assim, Pipe, você precisa criar casca, você precisa engrossar. Ele falava, tem que engrossar o couro, cara. Você aguenta. Ele falava isso. Eu chorava lá, botava mais bravo ainda. Eu queria um aval, né? Não, cara, larga mão disso aí. Falando, não, cara, pode aguentar, aguenta o tranco aí. Né? Então você tem, é isso, né? Olha, se você souber trabalhar,
você consegue, né? Agora, se você entrar que nem um louco, com os 2 pés no peito, cara, aí vai Já arrebentando. passei por isso, cara. Vai arrebentando com a família. com o filho, Preguei vai 3 arrebentando. meses por igreja vazia, só tinha as cadeiras e eu lá pregando lá. É frustrante, né? Frustrante A gente demais. enfrenta muita Passei frustração. por uma... Entendeu? Cara, eu tive um problema nunca fui um cara assim, eu não sinto inveja, sabe, de pessoas assim. Graças a Deus nunca tive problema com isso. Mas teve um episódio em Curitiba com o Bigardi, em que eu senti inveja, cara, do cara. Nossa, cara, foi um sentimento muito horrível aquilo. Eu já falei isso de público, inclusive, né? E que eu orei, cara, Deus, arranca de mim esse negócio. Porque assim, pô, a gente na luta ali, né, cara, o cara abriu a igreja na outra semana já tinha 2 mil membros, 10 mil membros. Pô, Deus, qual que é, né, cara? Ontem estava escondido, ficou, Né? Qual que é? Né? Que história é essa? E na terça-feira, cara, culto na terça-feira, sei lá, aquele negócio explodindo de crente, né? De gente, né? Era uma coisa muito absurda, assim. Então eu falei, pô, né? Que bosta que eu sou. É que eu tô fazendo errado? Mas Assim, é isso, né? Só que às vezes você tem que ver o preço, né? De cada um, né? Que cada um paga. E o chamado de cada um, né? Sempre entendi isso, que o meu chamado é muito específico, né? sim. Muito específico, que nunca tive também outra perspectiva. Sabia que o meu chamado foi esse. Desde o começo, eu sabia que Deus tinha permitido o meu tempo lá no meio do underground para que eu me tornasse um pastor, um evangelista do underground. Que massa. Então, quando eu ando nas ruas de Curitiba, seja lá na 15, chega no Largo da Ordem, quando eu passando ali centenas de pessoas por mim, eu não vejo as pessoas, mas quando eu vejo um pontinho preto vindo lá na frente, na hora, entendeu? Na hora meu coração já queima, porque aquele ali é o cara que Deus colocou na minha vida para evangelizar, entende? Então, isso. Então, eu, nesse tempo todo lá em Foz do Iguaçu, tenho muitos amigos da época, né, cara? Vários, graças a Deus, também se converteram. E eu, quando vou para Foz do Iguaçu, eu não converso quase com o pessoal da igreja presbiteriana lá. Eu vou na casa de todos eles, então a gente marca um churrasco, né, cara? Então eu me encontro com esses caras, assim. Então até hoje, assim, eu tenho essa coisa, que são os caras que eu amo mesmo, de verdade, né? Amo de fato, são essa galera que vem desse meio, assim, tá? Eu sou apaixonado. A questão antes da pandemia, você estava com uma igreja que já falou que tinha uns 500 membros. Isso. A liderança que você tinha ali naquele tempo era uma liderança totalmente submissa ou tinha... Eu tive problemas, assim, mas por culpa minha mesmo. Acho que teve uma época que realmente que eu não soube, talvez, me portar direito como líder e acabei perdendo pessoas da liderança ali, né, com discussões, essas coisas. Então voltamos aí de um breve intervalo agora, indo para as considerações. Nosso programa de televisão aqui agora, somos, né? 0 professor Cícero Bertolone, presidência. O professor, capricha na nota, hein, professor? E vamos para as considerações finais. Vocês têm mais alguma para fazer para o pastor? Na verdade, assim, é uma pergunta em si, né? Mas a gente falou tanto assim, dos pontos assim, de luta, né? Dos pontos de luta, sacrifícios, né? Que você enfrentou no ministério, mas teve também os pontos que valeram a pena, né? Com certeza. O que você classifica assim como Os principais pontos? frutos, né? Os frutos, com certeza, os frutos, sem dúvida. Como a gente estava falando das milhares de vidas que foram alcançadas, né? Esses dias eu recebi no Instagram lá uma mensagem no meu Instagram, eu nem reconheci a pessoa no primeiro momento, falou, Pipe, você lembra de mim? Aí, cara, desculpa, não estou lembrando, né? Falou o nome, ela é uma missionária lá na Índia, e ela se converteu na Gólgota. Massa. Então, assim, porque além da Gólgota também, existe o aspecto do meu ministério como apologeta. Então, atuando muito na internet, né? Então, esses anos, vários ateus também se convertendo. Eu fiz casamento de vários ateus. Que legal. Fiz casamento de vários ateus, assim, caras que se converteram e vieram para a fé cristã. E também a gente também atuou muito assim
nessa questão relacional com os não cristãos. Então a gente fez uma amizade muito grande com vários músicos, tatuadores, galera de Curitiba que não é cristã, mas que tem um respeito pela Gólgota assim, muito grande, né? Então a gente conseguiu essa ponte. Então a Gólgota, ela serviu como uma ponte do mundo com a igreja, né? Então às vezes as pessoas se convertiam na Gólgota, mas iam, né, para uma outra igreja. Porque uma coisa do roqueiro que é interessante, que é isso, que a cultura do roqueiro está muito ligada ao seu estilo de vida, né? E às vezes está ligado também ao uso de drogas, à questão da sexualidade. Então às vezes o cara se converte, ele abandona tudo isso. Abandona tudo isso e vai lá para uma Assembleia de Deus mesmo, usar terno, gravata. Ele não quer mais saber. Sentindo indireto, hein? Não, o cara não quer mais saber mesmo de qualquer coisa que coloque em risco, né, a questão da salvação dele. O primeiro contato dele vai ser ali. O primeiro contato ali, e não necessariamente vai ficar na Gólgota, né? Então eu diria até que, eu acho que a porcentagem menor é dos que ficam e a grande porcentagem são dos que passam pela Gólgota, né? Então, sem dúvida, se perguntar o que valeu a pena são os frutos. Porque se não tivesse fruto, não teria nem sentido continuar, né? Não teria nem Dá para dizer assim, digamos, Ah, que o ministério, a igreja Gólgota é usado por Deus para quebrar o vaso. Isso. Porque senão fica assim, só um bando de rebelde ali que não quer estar numa igreja, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, né? Só vai no Gólgota, Deus quebra o vasinho e daí vai para Isso. Isso aí, é isso aí. E ali também, não somente roqueiro também, né? A gente alcançou muita gente que nem tinha nada a ver com rock, assim, né? Que foi lá e simplesmente se sentiu acolhido, né? E foi. A gente teve muito experiência de conversão de homossexual também, né? Bastante situação de conversão, assim, foi muito interessante também. Que não era roqueiro, não tinha nada a ver com rock também, que parou no nosso meio, né? Por causa dos evangelismos de rua, a gente tinha um ministério chamado Sangue Bom, que evangelizava especificamente prostitutas e travestis. E teve desses travestis, ele tinha AIDS e a gente conseguiu batizar ele poucas semanas antes da morte dele também, que foi o Robson. Então, é isso aí. Então, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não. Pastor, então a gente quer finalizar aqui. Agora eu quero que o senhor fale para a câmera, tá? Quero que o senhor mande um recado para essa nova geração de líderes que estão surgindo, pessoas que almejam ser pastor, ser líder. Qual o recado de toda essa experiência sua de vida como pastor que você tem para dar para essa geração de hoje? Servir a Deus é conhecer a Deus. Servir a Deus é conhecer a Deus. Então, eu sempre falo que existem 3 formas de você conhecer a Deus. Existe o conhecimento de Deus que se dá por meio da Escritura, que é isso que vocês estão fazendo, né? Estudando teologia, lendo, né? Absorvendo aquilo que Deus revelou pelo meio da sua palavra. Essa é uma forma de conhecimento necessária, jamais deve ser descartada, deve ser colocada realmente no seu lugar, como de grande importância. Existe o conhecimento que se dá nessa vida mística, né, da busca, da oração, do jejum, da entrega, né, do louvor, da adoração, que é essa questão da busca por Deus. Isso também é necessário que se haja na vida de todo líder, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente só pode dar daquilo que a gente tem. E a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, para que a gente possa gerar frutos que somente o Espírito Santo pode gerar por meio da nossa vida. E a terceira e última coisa se dá pela obediência, né? Se eu tivesse ficado em Foz do Iguaçu e dito não para o chamado de Deus, a gente não teria, nem eu nem minha esposa, teríamos experimentado todos esses milhares de frutos que nós experimentamos na nossa vida. Então, eu já experimentei tanta coisa, mesmo no tempo de Foz do Iguaçu, nesses meus 33 anos de fé, já experimentei tanta coisa na fé por obediência a Deus, né? Poderia ficar aqui falando horas das experiências de ouvir Deus falar, vai lá e faz isso, e você vai, faz, e você vê Deus gerar o fruto por meio da obediência, né? Então, a obediência é uma outra forma de você conhecer a Deus, porque se você não obedece, cara, você não vai experimentar Deus.
sabe? Então, o conhecimento de Deus, ele se dá dessas 3 formas, né? O conhecimento da palavra, o conhecimento místico, que se dá por meio da busca, da oração, e a obediência, sem dúvida, ao chamado, é também uma maneira de você conhecer Deus de uma maneira praxis da coisa, né? Prática da coisa, de ver Deus curando pessoas, Deus transformando vidas, Deus mudando a vida das pessoas, e isso não tem preço, não tem preço, não tem preço. Então, é um custo, mas que vale a pena, vale a pena. Né? Estivemos comentando do batismo que a gente teve, né? Você vê as pessoas descendo as águas, as pessoas entregando a vida para Cristo, vendo drogados que estavam ali na sarjeta, ali debaixo de uma marquise, vivendo, e hoje é um missionário lá no Vietnã. Não tem preço isso, né? Isso não tem preço. Da marquise, direto ao Bahia, diretamente para o Vietnã. Olha aí. Direto para o Vietnã para Dá um livro, sim. cuidar de vidas, né? Então, Legal. isso é o que vale a pena. Entendeu? Então, vale a pena. Vale a pena. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Não há nada que você faça para Deus que não vale a pena. Nada. Que maravilha. Amém. Professor, pastor, muito obrigado, tá, Amém. por ter cedido esse espaço para a Eu gente. que agradeço. Esse momento Por foi estar bastante aqui. produtivo. E tenho certeza que essa nossa reunião, essa entrevista aqui de hoje, vai servir para muitas pessoas. Assim como já está servindo, porque eu recebi ali aquela porção daquilo que eu tenho que receber da parte de Deus. Amém. Muito obrigado. Amém.